Olá, bem-vindo! Sou Roberto Ravagnani e começo mais um programa Ser Voluntário. Eu agradeço a sua companhia, seu like e sua audiência em nosso programa. Falar de voluntariado sempre é um grande desafio, pois não é um assunto que está nas rodas de conversa do dia a dia por uma falta de cultura do voluntariado em nosso país. Você pode nos ajudar divulgando o nosso programa em suas redes. Eu estarei sempre aqui com você pelo site redervc.com.br e nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e também no YouTube, todas com o meu nome, Roberto Ravagnani. A hora que você quiser. Muito bem-vindo! Começamos com um vídeo de inspiração. Mesmo sendo de outro país, nossos descobridores, os portugueses nos dão a oportunidade de conhecer mais do voluntariado com uma linguagem muito simples e universal. A palavra voluntário deriva etimologicamente do vocábulo latino voluntário, que significa fazer de livre vontade, sem constrangimentos, proceder espontaneamente. O voluntariado é, portanto, uma prática social milenar. Sempre houve voluntários nas comunidades e nas organizações humanas, mesmo em épocas remotas. A prática do voluntariado possibilita o desenvolvimento de competências, capacidades e a satisfação de um desejo de contribuir para a vida do outro. Mas o voluntário não se desenvolve apenas a si mesmo, também contribui para transformar a comunidade ou a organização na qual participa de livre e espontânea vontade. Os princípios do voluntariado são a complementaridade, cooperação, responsabilidade, convergência, gratuitidade, solidariedade e participação. Podemos resumi-los em 3 ideias-chave: integração organizada, gratuitidade e benefício de terceiros. Integração organizada porque o voluntário é enquadrado num determinado projeto, onde estão definidas com clareza as funções que irá desempenhar, os meios disponíveis e a forma de realização das mesmas. Gratuitidade porque o trabalho voluntário, sendo de escolha livre, não poderá ter nenhuma remuneração. Benefício de terceiros porque o trabalho voluntário visa, em primeiro lugar, ajudar o outro. O voluntariado e as misericórdias têm caminhado lado a lado ao longo do tempo. Na origem do movimento das Santas Casas está, aliás, o princípio do voluntariado, ou seja, o impulso que leva alguém a ajudar desinteressadamente o outro que sofre, que está em dificuldade, perigo ou risco. As obras de misericórdia são a expressão máxima do que o conceito do voluntariado contém: disponibilidade, solidariedade, desinteresse na recompensa e espírito de missão. O voluntariado é uma atividade de sempre e uma missão nos dias de hoje. Podemos dizer que é sinónimo de cidadania responsável. Espero que tenham gostado do vídeo, porque ele é muito instrutivo, né? Então, fiquem aí com esse vídeo que eu tenho certeza que vale a pena ficar, obviamente que estou falando com ele na memória, né? Para que a gente possa cada vez mais fazer trabalho voluntário pensando desta forma. E olha, mais 2 palavrinhas aqui para o nosso vocabulário dentro da questão do voluntariado. Crescer é a primeira delas. Quando fazemos trabalho voluntário, ajudamos os outros a crescerem. Isso é muito bacana, porque deixamos de nos preocupar um pouco conosco e ajudamos o próximo a crescer, ajudamos a sociedade a crescer, ajudamos a organização social em que vamos fazer o trabalho voluntário a crescer. Estamos só focados nisso, em ajudar o outro a crescer. E a segunda palavra é produzir. Quando trabalhamos como voluntário, produzimos algo que conseguimos ver o resultado. Muitas vezes em nossos trabalhos, às vezes não conseguimos ver um resultado tão latente, tão presente e tão concreto. No trabalho voluntário, a gente consegue ver tudo aquilo que nós produzimos ali, muito rapidamente. Então, vale muito a pena a gente fazer trabalho voluntário nesse sentido de crescer. E óbvio que quando ajudamos o próximo a crescer, nós também crescemos, né? Então, isso é automático, não precisamos nos preocupar com isso. O nosso crescimento aparece. E produzir, porque produzimos muito quando fazemos um trabalho voluntário. Produzimos para o próximo, para o outro, para a sociedade, para o mundo ficar melhor. Tá bom? Muito bem, vamos para o nosso intervalo rapidinho e nós voltamos
é o tempo de beber uma água e voltar. E voltamos! Esse é o nosso segundo bloco e já vamos começar a assistir um vídeo. Olha, assista o vídeo aí, depois a gente conversa. Quando se tem um patrimônio igual o Cinturão Verde, tão ameaçado e tão pressionado, especialmente por fatores econômicos, nada melhor do que você usar a própria economia no sentido de preservá-lo. Então nós fomos propor um projeto de educação de jovens, de áreas periurbanas, que pudessem ter como visão se ecoprofissionalizarem. E percebendo que a natureza é que nos dá alimento, que nos dá água, que nos dá as condições de vida, eles foram mudando. Então, muitos preconceitos foram rompidos neste processo. Trabalhar com a área ambiental é a coisa que eu mais gosto. Então, o programa de jovens fez eu entrar numa área que eu gosto. Isso é muito importante para mim. Então esse trabalho gerou, além de um processo de capacitação, conscientização, humanização extraordinário, o programa de jovens gerou a criação do Instituto Auá. Então aí surgiu a ideia de criarmos uma instituição, Associação Holística de Participação Comunitária e Ecológica. Acho que a integração da mata no meio urbano, ela pode se dar de diversas formas, né? No meio das ruas, das praças. E antigamente a gente tinha a mata mais dentro do urbano e tinha diversas frutas nativas, né? Um gerivá, uma uvaia, né? São plantas que na minha infância estavam dentro dos quintais. Assim era jabuticaba, assim era pitanga. O Auá atua no resgate dessas culturas e mostrando que existe uma integração, o ser humano e a natureza que não pode ser perdida. O preço baixo do eucalipto hoje está muito baixo, então os produtores estão tendo que ter uma alternativa. Trabalhar no sítio, isso é agricultura familiar para mim, né? E acima de tudo valorizar também a terra, o solo, a água, acho que é isso, né? E tirar o sustento digno da família mesmo, de tudo isso, né? Coleta, faz a seleção dele, lava, higieniza, aí vem para o container. Em torno aí de umas 15 toneladas cabe aqui dentro. O cambuci, o carro-chefe sempre foi, né? Para comércio, tem esse potencial todo, mas a gente já tem implantado aqui uvaia, a gente tem o araçá, alguma coisinha. Tem canela noz moscada, grumichama, jussara, todas assim, quando a gente vai e come ela, se alimenta dela, você fala, nossa, as pessoas precisam conhecer, né? Então isso também faz que a gente fique aqui, plante elas, cultive elas, todas elas, né? A gente conhece às vezes a planta, igual o gerivá. Sempre conhecia o gerivá, a gente comia o frutinho, mas a gente não entendia da planta. Agora que a gente viu através do Auá mesmo, o pessoal fazendo picolé, fazendo um monte de coisa de gerivá. E pra gente era mato aqui, né?
encantada com tudo isso, né? Logo no começo foi meio estranho para os clientes, né? Eles cambuci o que é, ficou meio com o pé atrás, mas aí depois a gente insistiu em usar, fazer lá na loja. São sabores incríveis e super ricos. Hoje eu sou um mini empresário do Cambuci, porque eu comecei a frequentar a rota gastronômica do Cambuci. Nas feiras, as pessoas experimentavam os produtos, gostavam, e aí falaram assim, aonde eu posso encontrar isso? E essa ideia amadureceu e hoje eu tenho a loja no Empório do Cambuci, em Salesópolis. Hoje nós temos o Cambuci, tanto no turismo como uma identidade na gastronomia, uma mudança de visão cultural, ambiental, trabalhando uma fruta que estava em extinção, que hoje não está mais em extinção. E acho que o papel fundamental da UA nesse engajamento, nesse comprometimento. Então esse trabalho que nós estamos fazendo com as frutas nativas, procurando parceiros de indústrias, consumidores, estabelecimentos gastronômicos que valorizam esses princípios desse mercado, com essa marca, o Empório Mata Atlântica, que traz a missão de conservar a Mata Atlântica através do ecomercado. No final das contas, não é só quantas pessoas passaram a saber que existem essas frutas e consumir essas frutas, ou quanto de renda que a gente trouxe para o produtor rural, mas também quantos hectares de terra que eram de monocultura extensiva, de pasto, né, com exóticas e que se transformaram em sistemas agroflorestais com nativas. Então, se a gente pega as frutas nobres, os alimentos nobres são europeus ou norte-americanos, os populares são asiáticos e os daqui do Brasil, de São Paulo, ninguém conhece, não são valorizados, né? Mas eles existem, então aqui há mais de 5.000 anos, pelo menos, né? Então eu costumo dizer que é um trabalho de descolonização cultural gastronômica, levando para a população essa consciência. Eu vejo o Instituto AUA como uma organização que dê suporte para as pessoas que querem transformar o mundo, que têm um sonho, que são empreendedores sociais, socioambientais. As linhas de ação não são mais apenas projetos ou programas, elas são empreendimentos. Com o empreendedorismo social, a gente tem mais capacidade de definir o que a gente quer, como a gente vai fazer e que impactos que a gente quer promover social e ambientalmente. Gostaram do vídeo? Esse é o Instituto AUA de Empreendedorismo Socioambiental. Trabalha com a visão de empreendedorismo que provoca impactos positivos nas mais diferentes esferas da sociedade. Eles acreditam ser possível transformar realidades por meio da inspiração de empreendedores que fazem a diferença no mundo. E que todo ser humano tem um potencial a ser desenvolvido, podendo se tornar um empreendedor de ações transformadoras, com base no conceito de empreendedorismo social, de esse nome eu sabia que ia errar, né? Muhammad Yunus. Ele é um grande professor e ele acredita que é possível tornar um negócio ou empreendimento social, resolver questões sociais, recuperando o investimento e reaplicando seus dividendos no próprio negócio. A organização enfoca na solução de problemas comuns, tendo o negócio como um meio de atingir os objetivos. Todos podem ser empreendedores e o Instituto AUA aposta no potencial de cada um em empreender e transformar realidades, valorizando a vida e também a sua diversidade.
Muito bem, vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Acompanhe o Instituto Hawaii no site aqui embaixo, tá? E já voltamos com o nosso terceiro bloco. E já passo para você esse site aqui, ó, idealist.org. Tá aí, procure esse site e conheça esse trabalho. Um dos maiores portais sobre voluntariado do mundo. Possui um banco com mais de 100 mil organizações que aceitam voluntários internacionais em 180 países do mundo. Todos analisados e certificados pela equipe do site. O sistema de buscas permite pesquisar por áreas de interesse ou locação. Vale lembrar que o site apresenta oportunidades de estágios e trabalho remunerado também. Portanto, é um bom site para acompanhar em suas diversas situações. Vale a pena conhecer idealist.org. Eu já falei desse trabalho aqui no programa, mas vale sempre a pena falar porque ele faz muita coisa. É o Programa de Mobilização Socioambiental do Corredor Ecológico. Ele é voltado para as escolas públicas da região do Vale do Paraíba. Seu objetivo é fazer com que a comunidade escolar seja capaz de perceber-se integrante, dependente e agente transformadora do ambiente. Em sua primeira edição, ele tem como inspiração o estudo do valor da paisagem, com o tema O Verde e o Azul no Vale, Caminhos da Mata Atlântica. Então vale muito conhecer esse trabalho, é um trabalho muito legal e muito bonito. Eu vou falar outras vezes em outros programas aqui. corredorecológico.com.br, tá aí. E continuamos mostrando uma série de vídeos muito bem produzidos que fala dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou Agenda 2030, como muitos os chamam, porque é a meta para ser atingida em 2030. Aí dá uma dorzinha quando fala isso, gente, porque eu acho que não vamos conseguir, mas temos que tentar. Adotada em setembro de 2015 por 193 Estados-membros da ONU, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável resultou de um processo global, participativo, de mais de 2 anos coordenadas pela ONU, no qual governo, sociedade civil, iniciativa privada e instituições de pesquisa contribuíram através da plataforma MyWorld. Sua implementação teve início em janeiro de 2016, dando continuidade à Agenda de Desenvolvimento do Milênio, que foi de 2000 a 2015, e ampliando seu escopo ainda. Abrange o desenvolvimento econômico, a erradicação da pobreza, da miséria e da fome, a inclusão social, a sustentabilidade ambiental e a boa governança em todos os níveis, incluindo paz e segurança. Vamos assistir mais um vídeo que conta um pouquinho sobre os ODS. E hoje vamos falar sobre o ODS 9. Lembrando que são 17 ODS, tá legal? Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos do objetivo número 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. A proposta é construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Para que uma sociedade consiga realizar suas atividades produtivas, é preciso que haja condições fundamentais para isso. Esse conjunto de estruturas essenciais é chamado de infraestrutura. Os seus principais elementos são os sistemas de geração e distribuição de energia, de água e saneamento, de transporte terrestre, marítimo e aéreo e de telecomunicações. Uma infraestrutura resiliente é aquela preparada para lidar com os efeitos de situações adversas e desastres como enchentes e terremotos. Várias cidades no mundo possuem estratégias para diminuir os efeitos negativos dessas situações. Por exemplo, em Kuala Lumpur, na Malásia, existe um túnel rodoviário projetado para drenar grandes volumes de água da chuva, podendo evitar inundações sem interromper o trânsito de veículos. Os serviços de infraestrutura têm que estar amplamente acessíveis à população, o que exige grandes investimentos públicos e privados. No Brasil, para que todos tenham acesso aos serviços de água e de esgoto, será preciso investir mais de 300 bilhões de reais durante 20 anos.
A infraestrutura precisa funcionar de forma sustentável, usando os recursos naturais de forma consciente e pensando no seu impacto sobre o meio ambiente e as futuras gerações. E sustentabilidade é a palavra de ordem também no setor industrial. A industrialização é um processo de enorme importância para o desenvolvimento de uma sociedade, pois gera crescimento econômico, impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias, cria oportunidades de trabalho e, consequentemente, reduz a pobreza. Por isso, até 2030, a meta é dobrar a participação da indústria no PIB dos países em desenvolvimento. Em 2015, o valor agregado pela indústria ao PIB era de $100 por pessoa nos países menos desenvolvidos, enquanto que na Europa e na América do Norte, esse valor passava de $4.600. Entre 2000 e 2014, em quase todas as regiões do mundo, as indústrias diminuíram a emissão de dióxido de carbono, auxiliadas pelo avanço das tecnologias de eficiência energética e pelo uso crescente de combustíveis mais limpos. Esse é um ótimo exemplo da importância de investir em inovação. Aumentar os investimentos público e privado em inovação é uma das metas a alcançar, principalmente nos países menos desenvolvidos. Em 2014, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no mundo todo chegaram a $1,8 trilhão. Mas a diferença entre os países mais e menos desenvolvidos ainda é muito grande. Enquanto na Europa e na América do Norte o investimento médio em inovação ultrapassa 2% do PIB, na América Latina essa média não chega a 0,7%. Se você estiver assistindo a esse vídeo no seu smartphone, você tem em mãos um dos resultados da combinação de inovação tecnológica, produção industrial e infraestrutura de comunicações. Em 2016, o alcance da telefonia celular se tornou praticamente universal, e 84% da população mundial já podia enviar e receber dados na velocidade da cobertura 3G. Estamos cada vez mais conectados para agir e criar um mundo sustentável para todos nós. Se ligue nos outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui no nosso canal. Até a próxima! E chegamos ao final de mais um programa. Aqui é rápido a coisa, né? Agradeço aos meus amigos que me ajudam a estar aqui semanalmente. Garimpo Outlet, com lojas em Taubaté, Pinda e Guaratinguetá. Grupo da Divar, Grupo Aldiza e Vol, que me apoiam na divulgação. Meu agradecimento especial é para você, com sua atenção e com o seu tempo aqui junto comigo. Espero que eu tenha trazido informações novas e de interesse para você. Vamos juntos conhecer mais e falar mais sobre ser voluntário. Agradeço a toda a equipe técnica da Rede RVC que com muita competência produz o programa e ficarei muito feliz com o seu contato através das minhas redes sociais ou da TV. Um grande abraço e até o próximo programa.